Olá, tudo bem? Bom, sou a aluna Rosilene, estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO. Estou aqui a pedido do professor Douglas Moro Pifé, que solicitou que gravasse um vídeo grupal, no qual os integrantes são Celeste, Cíntia, Carlos, Diego, Rafaela, Selma, Suelen, propriamente Rosilene. Vamos falar justamente sobre a parte do tórax e o dorso. Essa parte que estou referindo no momento é só uma introdução do que será abordado, no qual será explicado pelos próprios alunos do grupo. Aqui temos uma imagem do tórax, a conformação através do externo, clavícula, duas clavículas, um externo, as costelas ligadas, 7 primeiras no cartílago costagem externo. Posterior ao externo temos o coração. Vamos falar também sobre, além do esqueleto do tórax, os movimentos do tórax, falar um pouco da característica do externo, falar um pouco das características das costelas, ou seja, seus músculos, principalmente na primeira e na segunda costela, que são as que apresentam diferenças e músculos diferenciais. As articulações, nervos, vasos, veias, tudo isso do tórax. Os vasos do tórax, como a aorta, as artérias, as veias. Aqui podemos ver que posteriormente à cavidade torácica temos duas escápulas. Que em seguida as escápulas vão se unir justamente a clavícula e também o extremo superior, ou seja, os braços, né? Aqui também será abordado as diferenças das vértebras, as 7 cervicais, da coluna torácica, as 12 torácicas e da coluna lombar. Ou seja, são 5. É claro que não poderia deixar de falar do sacro ou cóccix. Aqui. O que será abordado? Justamente as diferenças. Por exemplo, na coluna cervical será abordado a diferença entre as vértebras cervicais. A primeira cervical, a segunda e a sétima, porque elas têm uma diferença das demais na parte cervical. As torácicas são todas semelhantes, porém será abordada a diferença de uma vértebra cervical para uma torácica e na lombar só será resultado também as diferenças entre elas, assim como no sacro. Será descrito com relação às suas apófises, seu corpo. Aqui a pelve masculina e feminina tem uma diferença, como podemos notar. Como é mais dilatado, o arco púbico é amplo. E no homem é estreito, o arco pubiano é estreito. Mas os colegas irão explicar a parte justamente anatômica da pelvis. Será abordado sobre a anatomia do pulmão. Sabemos que temos 2 pulmões, um no lado direito, um no lado esquerdo, e que estão interligados justamente aqui pela tráquea. A carina, a tráquea, que apresenta as características dos 12 cartílagos, que apresenta os cartílagos, aqui ó, bem bonitinha a
tráquea, com suas ramificações dos brônquios. Os brônquios primários, os brônquios secundários, os brônquios terciários e os bronquíolos. Aqui na anatomia do pulmão, é importante ressaltar a diferença também ser ressaltada, como no pulmão esquerdo apresenta apenas 2 lóbulos, no pulmão direito apresenta 3 lóbulos, ou seja, pulmão esquerdo, lóbulo superior, na parte inferior, um lóbulo inferior, no lado direito, pulmão direito, tem 3 lóbulos, lóbulo inferior, médio e o superior. Será explicado seus segmentos. Aqui na parte também será explicada a respiração, né? No caso, os músculos que vão trabalhar para a inspiração e a expiração, ou seja, a entrada de oxigênio e saída de dióxido de carbono. Aqui, ó, a expansão do peito, a contração do peito, relaxamento do diafragma, contração do diafragma. O diafragma é um músculo muito importante justamente na respiração, assim como outros músculos acessórios. Opa. Além disso, aqui os segmentos, como será abordado. O esôfago também será abordado com relação a ser a continuação da faringe, né? Ele termina justamente abrindo-se no estômago, a nível da junção esôfago-gástrica. Por isso ele será abordado também, porque ele está na parte torácica ainda. Aqui. Como podemos ver. Aqui temos a tiroides. Aqui temos a tiroides. Aqui temos a tráquea, o arco da aorta, os brônquios direito, e aqui o tubo do esôfago. Aqui o estômago e aqui o diafragma. Então, o esôfago se encontra na parede torácica, na parte torácica. Também será abordado o pericárdio, por ser um envoltório do coração, justamente uma camada externa, será explicado. Também será abordado propriamente o coração, claro. A parte anatômica dele e a parte da circulação. Ou seja, a circulação maior e a circulação menor, ou circulação sistêmica e circulação pulmonar. Aqui a troca de gases. Aqui também será abordado com relação aos músculos, ou seja, as partes moles do dorso, as fáscias, os músculos do dorso, os músculos vertebrais profundos, a camada profunda, superficial e a média. Também serão abordadas artérias, veias, vasos linfáticos do dorso. Músculo do dorso, músculo do dorso, músculo do dorso. Bem bonitinho. O tórax. Porque ele é conhecido como sustentamento do corpo humano. Justamente porque ele apresenta 3 fases: a fase frontal, lateral e posterior. Quando existe uma alteração nas vértebras, vai ser conhecido justamente como uma lordose lombar, uma escoliose ou uma cifose. Ok? Aqui temos imagens justamente mostrando o tórax em diversas formas. Normal, ou seja, como deve ser, né? Tonel. Ele tem a forma de, também conhecido como barril, porque é meio pra frente, como fosse buchudinho.
meio globoso, como se diz. Cifótico é conhecido justamente por ser corcunda, né? Bem assim, bem corcunda a coluna. Escavado. Esse aqui já se deve justamente ao externo. Tem esse escavado bem profundo. É bem notável. E o raquítico. Então, temos aqui algumas formas, né? Também temos aqui a região as anatômicas do tórax, que temos a supraesternal, esternal superior, esternal inferior. Aqui temos a clavicular, supraclavicular, a clavicular em si e a infraclavicular. A mamária, a inframamária ou hipocôndrio. E aqui já entra na parte do abdômen. Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo e epigástrico. Mas isso aí já é a divisão do abdômen, lá dos 9 quadrantes. É outro tema. Com relação ainda ao tórax também, temos a linha axilar posterior, média e anterior. Por que é importante delimitar na parte do exame físico? Porque, assim, na semiologia se estuda justamente a parte do tórax como inspeção, palpação, percussão e auscultação. Isso para poder estabelecer uma hipótese diagnóstica. Ou seja, são parte da história clínica. Por exemplo, quando se vai à consulta, o médico ele vai realizar o interrogatório, ou seja, aquela fase desde o antecedente pessoal, o antecedente familiar, se é mulher ginecobstétrico, a identificação do paciente, o padecimento da enfermidade. E, acima de tudo, a parte dos aparatos do sistema, ou seja, a parte física, que no caso são as partes da inspeção, palpação, percussão e auscultação. E é por isso que se delimita aqui o tórax, tanto na parte anterior, médio, como na posterior também é delimitado. Aqui não está a imagem, mas tem a parte supraescapular, escapular, infraescapular. Aqui está mostrando justamente a palpação do tórax. Essa aqui é a palpação bimanual, ou seja, as duas mãos aqui em cima. Justamente uma mão com a outra ao mesmo tempo, no lado direito e outra no lado esquerdo, para ver se nota alguma diferença, né? Também tem a palpação manual, como mostra aqui. Enfim, a palpação pode ser por percussão e outros métodos também, né? Continuando, aqui vamos falar sobre o ritmo respiratório, ou seja, o ritmo, para compreender, ele é justamente identificado no eletrocardiograma para identificar e focar nas ondas, para ver se existe alguma alteração. Ok? Aí aqui temos, por exemplo, alterações, anormalidades respiratórias, tanto no ritmo como na frequência respiratória. Aqui está citado a respiração de Cheyne-Stokes. A de Cheyne-Stokes, ela é conhecida justamente ela é caracterizada por ter uma apneia seguida da frequência respiratória, ou seja, e seu volume corrente. Como assim? A apneia seguida da frequência respiratória e volume corrente é quando aumenta gradativamente e depois vai descender até uma nova apneia. Não sei imitar o barulho, mas é notável a respiração da Cheyne-Stokes, assim como a de Kussmaul e a de Biot, desindicação diferencial.
Aqui, adicosmal. E claro que cada alteração se deve a alguma patologia, né? Se deve a algum fator. Por exemplo, a adicosmal se deve a uma cetoacidose diabética. A adicosmal é caracterizada justamente pela ventilação rápida e ao mesmo tempo profunda e seguida de apneia. Já a dibiote, que é essa aqui, essa aqui, onde o síndrome de uma reação é respiratória, caracterizada pela apneia seguida da inspiração e expiração, justamente irregular. Então, tanto a inspiração como a expiração vai estar irregular quanto ao ritmo e amplitude. Como pode ser notável, aqui está bem diferente. Está bem diferente. Ambas são diferentes, mas são as mais características e mais comum com relação às anomalias respiratórias. Também temos a taquipneia, a bradipneia, a apneia, a hiperpneia. Por que se deve essas anormalidades respiratórias? Bom, por algum fator, por algum problema no organismo, por um problema também pode se dever tanto no ritmo. Sabemos que existe o ritmo, ele pode ser considerado regular, irregular, irregularmente irregular. E esse ritmo é notável através do eletrocardiograma e sabemos que a frequência cardíaca considerada normal, ou valor de referência, assim conhecido, é entre 50 e 100. Quando está acima de 100, é considerado um ataque cardíaco. Quando está abaixo de 50, ou seja, menor que 50, é uma bradicárdia. E quando está entre os parâmetros, por exemplo, se encontra entre 60, é considerado eucárdia ou nomocárdia, ou seja, normal, está tudo bem. E um dos ritmos mais característicos-chave no eletrocardiograma vai ser o ritmo sinusal, onde temos um ritmo normal do coração. Ele tem umas características-chave para uma hipótese diagnóstica, como a onda P, positiva nas derivações 1, 2 e AVF, onde a onda P é antecedente do complexo QRS, ou seja, ela antecede o complexo QRS. A onda P é negativa em EVR. Bom, esses são os parâmetros mais utilizados para identificar um ritmo sinusal normal, né? Ou alterado. E como estamos falando um pouco sobre respiração, é importante ressaltar que a respiração também é caracterizada pela disneia. Ou seja, disneia é aquela falta de ar. Dispneia ou disneia, não sei como, cada um fala de uma forma diferente. Ela se deve a alguns fatores, por exemplo, a dispneia de esforço, aquela que se deve justamente a esforço físico e que desaparece quando a pessoa está em repouso, está descansando, como por exemplo, ela subir escadas, correr, caminhar, passar rápido, por exemplo, mais de 2 quadras. Ela é considerada a de classe 1, de grande esforço. A de classe 2 é de médio esforço, ou seja, estou caminhando a um passo normal, 2 quadras e já me sinto cansada. A de classe 3 são pequenos ou mínimos esforços, por exemplo, trocar, conversar, pentear. E a de classe 4 já é considerada em repouso, ou seja, a pessoa pode estar fazendo nada, absolutamente nada, e se sente cansada, sente essa falta de ar. Outro tipo de dispneia é considerado do esforço de origem cardíaca, aquela também de origem respiratória e psicogênia. Como
gente sabe, no coração, ele é caracterizado justamente por também apresentar alguns sopros. No exame, por exemplo, no exame físico, é possível identificar os graus de sopros através do grau 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais seriam esses sopros? No grau 1, uma deficiência ao auscultar. No grau 2, uma debilidade no sopro. Grau 3, um sopro moderado. Grau 4, já é muito forte esse sopro. É possível ouvir fremitos. No grau 5 é muito forte, ou seja, a presença dos fremitos é mais intensa. No grau 6, ou seja, não tem necessidade de apoiar o estetoscópio para fazer a auscultação. Você já consegue ouvir. Bom, e isso é só até o momento. Vamos poder falar sobre o macro, se for aprofundar, vamos falar sobre muito mais que anatomia, se a gente for puxar, falar um pouco da fisiologia, da semiologia. Também a parte torácica, ela compreende muito mais que os ossos, compreende a parte do funcionamento, porque nós encontramos artérias muito importantes, veias, encontramos órgãos que auxiliam, que fazem a troca gasosa, ou seja, é importante essa troca para que podemos respirar de uma frequência adequada. E além disso também temos a parte dos brônquios, que são muito importantes, a parte da tráquea, porque se obstrui ela, há complicações, a parte dos músculos, que são importantes, porque cada um deles tem uma função específica, cada um deles podem auxiliar na respiração, cada um deles auxiliam nos movimentos, por exemplo, os que se encontram na escápula, eles podem, ou omoplato, assim conhecido também, a movimentar o braço, e assim vai. É muito importante a parte torácica. Espero que gostem. Obrigada.